Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 30. Hoje vamos falar a respeito sobre a verdade, né? E nosso título da mensagem é Conhecer a Verdade. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 30. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Deus seja louvado pela sua palavra. Irmãos, conhecer a verdade e a verdade vos libertará. A palavra conhecer, irmãos, aqui, ela tem um significado que está ligado em acreditar, não apenas ter o conhecimento, mas também ter o conhecimento da verdade leva você a crer, especificamente ter fé em Cristo Jesus. É necessário conhecer a verdade para que você possa ter fé no Senhor Jesus. E a verdade, ela é encontrada onde? Na palavra de Deus, na sua palavra. Tá? A verdade, ela está contida na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras. Tá? Se você deixar marcado aqui o texto de João e for comigo lá no Evangelho de João, capítulo 17. Então, nós estamos no capítulo 8, né? Vai um pouquinho para frente. Evangelho de João, capítulo 17, verso 17. O próprio Senhor Jesus, né? Ele diz assim: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Tá vendo? Então, aonde que está a verdade? Uma verdade absoluta na palavra de Deus. Ainda que eu não creia nisso, ela não deixa de ser a verdade. Ainda que as pessoas duvidem da palavra de Deus, a palavra de Deus continua sendo a verdade. Alguns, irmãos, eles vão tentar trocar, né, fazer com que pareça mentira. Mas a palavra de Deus, ela é a verdade. O próprio Senhor Jesus, ele diz que ele é a verdade, porque ele é a palavra, ele é a revelação de Deus para os homens. Se você for comigo, né, lá na carta aos Romanos, capítulo 1, Romanos, capítulo 1, nesse capítulo, a partir do verso 18, Paulo vai estar falando sobre a condenação do mundo, sobre o pecado. E quando ele chega ali no versículo 25, ele diz assim: pois estes, né, falando daqueles que cometem diversos tipos de pecados, pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, alguns, irmãos, eles vão tentar transformar a verdade, a palavra de Deus, em mentira, tá? E vão tentar mudar também a glória de Deus. Vão tentar inventar coisas
que não são a verdade, para que enganar as pessoas. E de fato isso é verdade. Você pega, por exemplo, algumas teorias, elas vão completamente contrárias às Escrituras. Por exemplo, a mais famosa delas, né, a teoria do Big Bang, né, que quer dizer que em algum momento lá atrás, há bilhões e bilhões de anos, né, houve uma grande explosão, e aí foi passando o tempo e chegou aonde é hoje. Eles transformam, mas as Escrituras dizem o que para nós? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então eles pegam a verdade e eles tentam então mudar a verdade de Deus em mentira, e assim vai negando as coisas de Deus, irmãos, dizendo que o homem veio pela evolução eles vão tentando mudar. Você entendeu? Eles tentam de alguma forma mudar a verdade de Deus em mentira. Mas vocês viram comigo, né? A tua palavra é a verdade. Eu posso acreditar na palavra de Deus? Eu posso, porque ela é a verdade de Deus para todos nós, mesmo para os ímpios, tá, irmãos? Não importa. A palavra de Deus, ela permanece, tá? A verdade de Deus, ela deve ser conhecida, tá? E essa verdade de Deus é que liberta. Sem a verdade, irmãos, é impossível ser livre. É necessário conhecer a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, tudo está entrelaçado, está ligado na pessoa de Cristo, irmãos, para que possamos ser verdadeiramente livres. E aí, é interessante, vamos voltar lá em João, capítulo 8? Por quê? Porque aquelas pessoas disseram assim, né, os que estavam ouvindo Jesus ali, né, responderam, no versículo 34, não, desculpa, no verso 33, capítulo 8, verso 33 de João, responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livres. Então veja, Jesus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então peraí, se eu não conheço a verdade, eu estou preso, eu estou cativo, né? De alguma forma eu estou escravizado por algo. Os ouvintes de Jesus, peraí, nós somos livres, somos descendência de Abraão, nunca servimos a ninguém, como dizes tu que somos, né, que seremos livres, né? Nós já somos livres, mas aí existe algo que Jesus nos ensina aqui, que é importantíssimo, irmãos, e se você não entende isso, jamais conhecerá a verdade de Deus. Olha o que ele diz no verso 34, respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, é escravizado pelo pecado. Eu vou dar alguns exemplos de escravidão, irmãos. Por exemplo, uma pessoa que tem o vício, por exemplo, do cigarro, ela é um escravo daquele vício? Ela é, irmãos. É uma coisa terrível. A pessoa não consegue se livrar. Uma pessoa que é viciada numa bebida alcoólica, né, na bebida alcoólica, na cachaça, ela é escrava da doença? Ela é, irmãos. Ela é. Mas existem outros vícios, tá, irmãos? Tudo aquilo que não agrada a Deus, irmãos, é pecado. E todo pecado aprisiona. Tá? Ele te amarra. Não importa. Pode perceber, irmãos, a pessoa que é ladrão, ele é preso, fica um período na cadeia, quando ele sai, o que ele faz?
Se não houver uma transformação na vida desse homem, o que ele faz? Ele rouba. É verdade, irmãos. Pode ver o traficante. Várias pessoas são presas pelo tráfico de drogas, tá, irmãos? Diariamente, várias pessoas são presas, porque a polícia pega, fazendo ali o trabalho ali de traficante e prende ele. E aí vai para juízo, alguns conseguem, né, às vezes ser liberto lá na saidinha e tal. O que eles fazem quando eles saem da cadeia? Volta a traficar. O assassino, a mesma coisa. E o adúltero? A mesma coisa, irmãos. Mesma coisa, irmãos. É só ele ter uma oportunidade, ele cai de novo. Porque o pecado, irmãos, ele nos escraviza. E eu vou dizer uma coisa para você, a nossa natureza, ela tem uma tendência ao pecado. Então, às vezes a gente está fugindo do pecado, mesmo assim, quando a gente esbarra nele, a gente cai de novo. É verdade, irmãos, mesmo o cristão, acontece isso também. Você fala assim, não vou mais xingar, daqui a pouco você passa dos limites lá e pum, solta uma palavra que não deveria. É assim, irmãos. O que Jesus está dizendo para esses homens é, quem comete o pecado é servo, é escravo, está amarrado pelo pecado. Mas quem conhece a verdade pode ser liberto, irmãos. Porque qual é o poder do pecado, irmãos? É a morte. E é a morte eterna. Nós, os salvos, irmãos, não morremos mais. Amém? Nós não morremos mais, irmãos. Porque em Cristo nós temos vida. Lembra quando Lázaro tinha morrido? E a irmã dele chega, Jesus chega, vai conversar com ela, e ele fala assim, não, mas ele vai ressuscitar. Vamos ver esse texto? Vamos lá para João capítulo 11. João capítulo 11. Olha só, irmãos, lá no verso 20 em diante, tem um encontro entre Marta e Jesus. Elas tinham, pedido para Jesus vir, porque Lázaro estava doente, só que ele morreu, e ele foi sepultado. 4 dias depois, Jesus chega. Aí, a partir do verso 20, diz assim, ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, presta bem atenção, irmãos, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar, há de reviver, ele vai voltar, Marta. A Marta pegou e respondeu, disse Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia, porque já havia o ensinamento, como nós vimos hoje de manhã, lá no Antigo Testamento, já havia o ensinamento de que haveria a ressurreição dos mortos, lá no último dia, que é algo ainda futuro, tá, irmãos? Mas Jesus vai além. Olha o que ele responde, irmãos. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crê tu isto? Irmãos, esse texto aqui é maravilhoso, irmãos. Para nós como cristãos, eu fico arrepiado. Porque Jesus é vida, irmãos. Se nós queremos ser libertos do poder do pecado, que é a morte, temos que crer em Jesus, porque Ele é a vida. Olha o que João diz lá na primeira carta de João. Vamos lá para 1 João, capítulo 1. Hoje a gente estava conversando, o irmão Estevão falou assim, nossa, eu gosto muito do
Evangelho de João. Foi você que falou? Olha que coisa maravilhosa, irmãos. João capítulo 1. João capítulo 1, 1 João, tá, irmãos? 1 João capítulo 1, verso 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi o quê? Manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que ouvimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Então, peraí, a vida estava com o Pai, mas ela foi manifestada a nós, e os apóstolos foram testemunhas oculares. Eles não só viram, mas tocaram, falaram, e eles testificaram da vida. Irmãos, Jesus é vida, Jesus é liberdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará do poder do pecado, porque todo o que comete pecado é escravo do pecado, é servo do pecado, e o salário do pecado é a morte. Então, se você quer ter vida, quer ter liberdade, tem que crer no Senhor Jesus. Sem o Filho, ninguém pode experimentar a verdade, irmãos. Mas a verdade, né, essa verdade que liberta, né, vamos voltar lá para João, capítulo 8, verso 34, e ele diz assim, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. No verso 36 ele diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus diz claramente, conhecereis a verdade, conhecereis Ele, e a verdade vos libertará. Esta afirmação, irmãos, ela é poderosa, ela revela uma verdade que tem o poder de nos libertar de tudo que nos aprisiona espiritualmente, de tudo que nos aprisiona nessa vida. Ela nos traz libertação do pecado, da mentira, da confusão que o mundo nos impõe. A verdade é um antídoto a essa escravidão espiritual. Irmãos, repara o mundo que nos cerca, irmãos. Ele está aprisionado pelo pecado, diversos tipos de pecados, de diversas instâncias de pecado, desde os mais novos até os mais velhos, você entendeu? Desde os pobres aos mais ricos, desde das pessoas de diferentes culturas, eles estão ali todo emaranhado em pecado, irmãos. E a nossa sociedade, ela está indo de mal a pior. Irmãos, nunca se produziu tanto alimento. A tecnologia proporcionou a produção de alimento em grandes escalas, mas o mundo padece de fome. Nunca se produziu tanto medicamento, irmãos. A tecnologia da medicina, ela é uma evolução inacreditável, mas o que mais temos é doentes. Não é verdade? Em vez de melhorar, né? Não, parece que piora. Hoje em dia, irmãos, você é rastreado o tempo todo. O tempo todo. Você chega em casa, o celular te pergunta, como é que foi lá a sua visita na Bom Pastor? Foi bom ou foi ruim? Mas é tanta gente perdida, irmãos, você não consegue imaginar, irmãos, tanto de desaparecidos que existem.
O comércio consegue nos encontrar para oferecer o serviço, mas a gente não consegue encontrar as pessoas que sofrem muito. Não é estranho? Não faz sentido. Não, mas é verdade. Diariamente, centenas de pessoas desaparecem. E tem gente que nunca mais é achada, nem corpo. Então perceba, irmãos, o mundo está todo amarrado no pecado. Como ele pode ser livre? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus é o antídoto para essa escravidão. Jesus nos deu uma nova direção, irmãos, né? Ele nos possibilita de nós acertarmos o caminho. Quando nós nos arrependemos do pecado, irmãos, o que é o arrependimento? É quando você você muda o seu caminho. O arrependimento está atrelado a uma mudança de atitude. É possível ficarmos sem cometer pecado, irmãos? Não, não é possível, tá, irmãos? Não é possível. Pastor, mas então a gente peca todos os dias, tá, irmão? Todos os dias. Mas nós, os cristãos, somos livres? Somos livres. Porque conhecemos a verdade. Tá? Então perceba. Agora perceba só, irmãos. Jesus, ele é o sacrifício oferecido. Ele mesmo se ofereceu para que pudesse pagar pela nossa liberdade. Toda liberdade tem um preço, irmãos. Qual é o preço da nossa liberdade por causa do nosso pecado? O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A Bíblia diz que ele nos comprou, ele pagou o preço, um preço altíssimo, preço de sangue, tá? Um preço muito caro. Por isso, irmão, nós temos que nos esforçar para levar o Evangelho. Então, vamos lá para a carta de Filipenses, capítulo 1. Filipenses, porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve ali a igreja que estava em Filipe, né, aos Filipenses, ele está falando sobre o anúncio da verdade, do Evangelho. Então veja só, irmãos, lá no versículo 12, ele diz assim, ó, Filipenses capítulo 1, verso 12, e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Por quê, irmãos? Ele teve mais oportunidades, ó, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Então ele era preso, ele tinha contato ali em vários locais, e ali ele fazia o quê? Ele pregava o Evangelho, tá? Aí ele diz aí, ó, e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflições às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Então o apóstolo Paulo, irmãos, ele está dizendo, olha, as coisas que me aconteceram contribuíram para o anúncio do Evangelho. Então, as coisas às vezes acontecem na vida da gente, irmãos, é para nos dar a oportunidade de pregar o Evangelho, irmãos, de falar da verdade. Alguns estão anunciando, às vezes até para tentar prejudicar, né? No caso de Paulo aqui, ele fala, alguns estão anunciando de inveja, por contenda, outros não, por amor, com consciência. Mas que importa? A alegria do apóstolo Paulo estava em quê? Anunciar o Evangelho de alguma forma. O Evangelho tem que ser anunciado, irmãos. Essa verdade que liberta tem que ser pregada, irmãos.
Conhecereis a verdade. Você não conhece. Como ela vai te libertar? Então você tem que anunciar. E se você for comigo agora, lá no versículo 27, olha o que ele diz aqui, ó. Ele está falando para os irmãos: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Então a gente tem que combater com o mesmo ânimo, irmãos. O apóstolo Paulo fala assim: ó, independente de eu estar aí ou não, eu quero que vocês se portem da forma correta e combatam pela fé, para anunciar esse Evangelho, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E nada vos espanteis dos que resistem. Então, veja, irmão, vai haver resistência. Mas o importante para nós, como cristãos, é anunciarmos a verdade. Então, esse sacrifício de Cristo, que foi o preço da nossa liberdade, um preço muito caro, ela deve ser assim um motivo, né, a razão de devemos, com alegria, com ousadia, anunciar o Evangelho. Não importa, irmãos, não importa o que está acontecendo, devemos realmente lutar por esse Evangelho, tá? Então, esse Evangelho, ele deve ser anunciado, tá? Devemos defender a verdade em uma maneira que reflita a luz de Jesus, que possamos compartilhar as boas novas sobre Jesus com o mundo perdido, de uma forma que reflita a luz de Cristo, tá? Bem, essa verdade que liberta do pecado, ela liberta do mundo também, irmãos, das coisas dessa vida. Vivemos no mundo e estamos cercados por um mundo que jaz o maligno, cheia de maldade, de ações do inimigo, tá? E o Evangelho, a verdade, ela nos defende contra a influência dessas coisas, irmãos. Por isso é tão importante conhecermos a verdade, tá? Por quê? Porque nós precisamos ser defendidos das coisas desta vida, irmãos. A verdade de Cristo é algo que nunca muda, mesmo quando a circunstância muda. Então, tudo aquilo que o ensinamento de Jesus ensinou lá para os apóstolos, para as multidões, serve até os dias de hoje, irmãos. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se o seu inimigo bater numa face, dê a outra face. Pague seus impostos. Dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. Essas verdades que foram ensinadas, que são inúmeras verdades que nós conhecemos bem, elas continuam sendo verdade. Amém? Tá? Continuam sendo verdade. Elas nos ajudam a nos defendermos contra a influência deste mundo. Ela é algo que muda, e ela é universal. Tudo neste mundo, irmãos, é temporal, mas a palavra de Deus, ela permanece. Jesus disse assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Amém? Então perceba, irmãos, a palavra de Deus, ela continua estabelecida como a verdade, ainda que alguns a neguem, ainda que alguns a transformem em mentira. É essa verdade que possibilita nos libertar deste mundo. Então eu gostaria de ver alguns versículos. A verdade deve vir sempre de Deus, porque Ele é a fonte da verdade, tá? Então perceba, lá em Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 13, ó, a partir do verso 18, você tem a explicação da parábola da semente, né?
Mateus capítulo 13, verso 18. Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e a arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. O que foi semeado entre os pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. Mas teve um outro grupo de semente que foi semeado entre os espinhos. É o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, veja, irmãos, nós podemos conhecer a verdade, mas nos deixarmos ser sufocados pelo mundo. E aí não produz fruto. É sufocado pela sedução das riquezas, das coisas desse mundo. Irmãos, nós estamos rodeados de coisas aí tentando nos atrair, irmãos. Cuidado! A verdade, irmãos, ela nos liberta também desse poder que existe no mundo, se nós nos firmarmos na verdade, se nós nos firmarmos na palavra de Deus, tá? Essa verdade, ela nos capacita. A gente tem que ser muito cuidadoso com o mundo. Olha o que Paulo diz lá em 2 Timóteo. Vamos lá para 2 Timóteo, irmãos. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Capítulo 4. Versículo 9 e 10. Paulo diz assim, ó, para Timóteo, fala assim, ó: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para Galácia e Tito para Dalmácia. Então, peraí, esse Demas aqui, irmão, ele desamparou o apóstolo Paulo porque ele, o quê? Amou o presente século. Irmãos, cuidado! Cuidado, a gente tem que ser cuidadoso. Nós não podemos amar este mundo, irmãos, amar este tempo. Lembre-se daquilo que a palavra de Deus fala, que se nós pensamos em Cristo só para essa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Os nossos olhos têm que estar na eternidade, irmãos. Isso daqui é passageiro, tá? Devemos estar comprometidos com a palavra de Deus, irmãos. Lá em Atos capítulo 2, Atos capítulo 20, Atos capítulo 20, no versículo 29 e no versículo 30, não, no versículo 32, desculpa. Olha o que ele diz aqui, ó. Eu vou ler o 31 também. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Paulo está falando com os anciões de Éfeso aqui. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. A encomendação de Paulo, ele estava encomendando os irmãos a Deus e a palavra. Se você for comigo agora, no próprio capítulo 20, verso 39, desculpa, capítulo... Espera aí, irmãos. Ó, verso 28 a 30. Olhai,
pois por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apresentardes à igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai. Então, irmãos, a gente tem que ter o compromisso de estar sempre guardado na palavra de Deus. Esse é um compromisso, tá? E tal compromisso, ele salvará aqueles que acreditam em Cristo. Mas a verdade, irmãos, ela também é a verdade que liberta para a salvação. O Senhor Jesus, lá em João, vamos voltar lá para João? João, capítulo 14, verso 6. João capítulo 14, versículo 6, um versículo muito conhecido de todos nós. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está respondendo a Tomé, irmãos. Por quê? Porque Jesus disse aos discípulos que eles sabiam o caminho. E no versículo anterior, Tomé diz assim: disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Irmãos, mas eles conheciam Jesus, irmãos. Jesus é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Então, Jesus, ele é a verdade que nos leva para a salvação. Ele é o caminho. Não existe outro caminho. Consegue entender que a verdade que nos liberta é Jesus? Porque Jesus é o caminho de salvação? Não existe outro caminho. Jesus mesmo diz: eu sou o caminho. Se a gente quer chegar a essa liberdade do poder do pecado, irmãos, que é a condenação, que é a morte, temos que entrar pelo caminho certo. E esse caminho se chama Jesus, o Cristo, o Senhor. Ele é o caminho, né? Por isso que ele diz, né? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdade que liberta, ela é encontrada em Jesus, o Filho de Deus. Somente através dele podemos experimentar a plenitude da salvação e a verdadeira liberdade em nossas vidas, irmãos. Somente por meio de Jesus. É Ele que nos limpa, nos lava do pecado. É Ele que restaura o nosso relacionamento para com Deus. Porque entre nós e Deus só existe um no meio: Jesus. Ele é o único que pode fazer com que nós nos aproximemos do Deus Todo-Poderoso. Porque Ele é o próprio Deus. Ele nos conduz à vida eterna. E a Bíblia nos ensina a necessidade de nós pregarmos essa verdade, tá? Toda a verdade deve ser pregada para ser a verdadeira fé na salvação em Cristo. Se mantiver o ensinamento dele, irmãos, né? Se perseverarmos no ensinamento de Jesus, deixar a nossa vida ser influenciada, moldada pelo Senhor e pela sua palavra, poderemos experimentar uma vida de liberdade, poderemos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então vamos lá para Romanos, capítulo 12, porque o apóstolo Paulo, ele vai, né, ali na carta aos Romanos, falar justamente dessa experiência, que só é possível se nós deixarmos a nossa vida ser transformada pela verdade, pelo Senhor Jesus. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus,
que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A verdade, irmãos, em Cristo e na palavra de Deus é o que pode nos levar a sermos transformados para experimentar um relacionamento perfeito com Deus. Amém? Não há outro meio. Se nós nos mantivermos amarrados nesse ensinamento, poderemos desfrutar de uma vida livre, livre da concupiscência, dos desejos, livre da influência do maligno. E devemos lutar por essa fé. A palavra de Jesus é a verdade que nos liberta do pecado e da condenação. Que possamos vir e aceitar a verdade e receber a verdadeira liberdade para ter a vida eterna. Tá? De fato, irmãos, deste mundo aqui não levaremos nada. Isso é um fato. Tá? Nada deste mundo vai ser levado, irmãos. E eu quero encerrar na carta a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. Só um minuto, irmãos. O apóstolo Paulo diz assim no verso 14 ao verso 16: Escrevo-te estas coisas, esperando em ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, na igreja de Cristo. Irmãos, olha a importância de conhecermos a verdade e estarmos ligados à igreja do Senhor. É necessário crer, conhecer a verdade, para que possamos ser libertos. E como convém andar na casa? Através dos ensinamentos da palavra de Deus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra e que possamos conhecer a verdade em Cristo Jesus. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor nos deu o privilégio de conhecermos a verdade e sermos libertos do poder do pecado. Pai, que outras pessoas também possam entender, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, que a Tua palavra esteja incomodando as pessoas que estarão assistindo esta mensagem, e que Teu Santo Espírito possa convencê-los do pecado e da justiça de Deus, e eles possam crer para a salvação. Eu te agradeço, ó Pai, por esta igreja, te agradeço por cada um dos Teus servos que aqui tem congregado. Que o Senhor nos abençoe, nos use
e nos ajude a sermos um povo transformado, termos a nossa mente renovada, que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós te pedimos isso e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, com uma oração silenciosa, estamos encerrados.